O STF ultrapassou os limites. Nunca demos poder a ministros para reescrever a Constituição. Heterodoxias e abusos não são democracia, são violações da lei. E para entender melhor esse debate, vamos acompanhar agora o comentário de Fernando Schuller, que trouxe uma análise precisa sobre os riscos desse ativismo judicial. Essa semana eu vi um editorial, enfim, na mídia, dizendo que agora que passou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, está na hora dos nossa Suprema Corte parar com as heterodoxias, com os excessos, enfim, com o ativismo judicial e voltar à normalidade institucional. A pergunta básica é: em que momento o país autorizou pessoas que ocupam posições de poder em instituições a se afastarem da normalidade institucional? Em que momento o país aceitou a tese, enfim, de que algumas pessoas tinham um poder, sei lá, um poder que elas mesmas se autoconceberam, uma espécie de poder metafísico, um poder espiritual, de flexibilizar as normas do jogo, porque afinal de contas é isso que se trata, de heterodoxias, de ativismo, de excessos, enfim, para obterem certas consequências a partir dos seus juízos, do seu acho, das suas opiniões, das suas visões sobre a democracia brasileira. As autoridades que ocupam posições no judiciário, em especial a Suprema Corte, elas existem, são bem pagas e têm delegação institucional da República Brasileira para fazer valer a lei e valer a Constituição, naquilo que está escrito na lei, que está escrito na Constituição. Palavras não são meros detalhes no mundo do direito. O direito se expressa através de palavras. Se você mudar o sentido das palavras, você muda o sentido dos direitos. Você trai a democracia. Se existe um elemento chamado instância devida, juiz natural, uma pessoa que não tem foro por prerrogativa de função não pode ser julgada na Suprema Corte do país. Não importa se ela seja de direita, de esquerda, a pessoa não exercendo a função, né, o foro é por prerrogativa de função na presidência, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados, ela não tem mais esta prerrogativa. Censura prévia não é uma mera expressão, a vedação da censura prévia é real, você não pode censurar uma pessoa antes que ela tenha a possibilidade de expressar a sua visão. Foi praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos. Em que momento o país deu esta delegação para que isto fosse feito? Agora que nós temos a posse do ministro Fachin na Suprema Corte, e ele começa bem com um discurso dizendo: olha, ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A pergunta que se faz é essa. Nós, em nenhum momento, delegamos a autoridades numa república a tese de que elas poderiam se afastar daquilo que a própria Constituição determina. Este balanço terá que ser feito. Essas responsabilidades terão que ser apuradas. O país, de alguma maneira, ou parte do país, comprou muito facilmente a tese simplória de que para salvaguardar a democracia era preciso abrir mão de certos elementos fundantes da própria democracia. Isso sempre foi uma espécie de falácia do ônus da prova. Talvez movida aí pela paixão política, pela polarização. Vamos lá, os inquéritos continuam aí, quase 3 anos depois das últimas eleições, mais de 6 anos depois que foram instaurados para censurar, na época, lá em 2019, uma revista. Então não basta apenas a volta à normalidade institucional. Isso sempre foi uma obrigação de quem cumpre funções de Estado. Afinal de contas, pessoas que cumprem funções de Estado e que flexibilizam, que usam de heterodoxias, que praticam excessos ou de ativismo, praticam, na verdade, o abuso de poder. Isso é intolerável em uma democracia republicana. Democracia se faz respeitando a Constituição, não flexibilizando-a ao sabor do poder. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E siga nossas redes sociais para não perder os próximos conteúdos.